Olá, meus amados irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom estarmos nesse momento nos voltando para a Palavra de Deus de todo o coração, buscando alimento espiritual. E como sempre temos falado, queremos que saibam que temos orado por sua vida, por sua família. E nós vamos nesta oportunidade refletir no texto da carta de Paulo aos Gálatas. Nós estamos então nesta série de exposição desta carta de Paulo aos Gálatas. E nesse momento nós vamos refletir no capítulo 3, versículos de 6 a 14. Então quero te convidar à leitura. Abra aí a sua Bíblia, Gálatas capítulo 3, versículo 6 a versículo 14. Junte aí sua família, se você não juntou ainda. Tire tudo que possa atrapalhar sua atenção, que você possa ter o seu coração, a sua mente voltados realmente para a presença e para a graça do Senhor. Vamos cultuar o Senhor, vamos meditar na palavra, vamos pedir que o Espírito Santo fale ao nosso coração, visite nossa vida e nos abençoe e nos transforme e nos renove na presença dele. Então, mais uma vez, só para você confirmar aí, Gálatas capítulo 3, de 6 a 14, nos diz assim a palavra do Senhor. A experiência de Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Convido você à oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós buscamos Tua face, buscamos Tua palavra, pedimos perdão por todos os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos, visita-nos, renova-nos aqui na Tua presença. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa. Obrigado, Senhor, por estarmos meditando na Tua palavra, os irmãos que estão em suas casas, onde estiverem ouvindo esta palavra, Senhor. Cada um seja abençoado poderosamente por Ti. Obrigado por essa data em que celebramos a Reforma Protestante, o retorno à Tua palavra, e que o Senhor possa nos fazer permanecer na Tua palavra, Pai, e não na nossa justiça própria, firmados em Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos então celebrando a Reforma Protestante e de uma forma impressionante nós estamos justamente no texto em que Paulo vai destacar que o justo viverá por sua fé, Texto que tanto aqui em Gálatas, quanto no texto da Epístola aos Romanos, Paulo destaca do fundo do seu coração, movido pelo Espírito Santo, e que vai então atingir o coração de Lutero, no século XVI, sendo instrumento da Reforma Protestante. É importante você justamente saber, nós temos destacado que esta carta então foi escrita aos irmãos da Galácia, algumas igrejas daquela região, e igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo,
e que estão justamente vivendo um pouco do que depois de séculos a Igreja Católica vai estar vivendo também, que é a tentativa de apresentar diante de Deus alguma coisa para merecer estar na presença dEle, merecer o seu perdão, merecer a sua salvação, as obras, a justiça própria. E Paulo está justamente nesta carta insistindo nesse assunto, reforçando então vários aspectos doutrinários da fé que vêm a fortalecer a Igreja dos Gálatas e nos fortalecer nos dias de hoje. Então, pensando na reforma protestante, pensando nos dias de Paulo, ele conversando ali com os Gálatas, exortando os irmãos a permanecerem firmados na graça de nosso Senhor Jesus Cristo e não nos méritos próprios, não nas obras da carne, não nas obras da lei. Ele então insiste nesse momento, trazendo aqui a figura de Abraão, e ele apresenta aqui então aspectos então das dádivas da graça de Deus. E é a partir desse tema então que eu quero olhar para esse texto com você, não é? As dádivas da graça, as dádivas da graça de Deus. Queridos, o João Calvino, interpretando esse texto, olhando para Deus, chamando Abraão, trazendo a revelação ao coração de Abraão, e Abraão respondendo com fé, com gratidão, abraçando a fé. João Calvino diz que os não crentes também, todas as pessoas do mundo têm a graça comum. Todos estão usufruindo dos benefícios da graça de Deus de alguma forma. Mas, infelizmente, queridos, queria que você prestasse bem atenção nessa citação de João Calvino. Ele diz que as pessoas que não creem em Deus usufruem dos benefícios como feras que vão tomar o seu alimento, e ali, como feras comendo aquele alimento, eles sequer olham as feras, não é? As feras sequer olham para cima. Eles recebem também, como todas as pessoas, assim as feras do campo, e as pessoas que não temem a Deus agem como as feras, porque recebem também das dádivas de Deus, mas vão para as dádivas e se alimentam das dádivas como feras que sequer olham para cima. Por isso nós vamos compartilhar aqui a exortação da palavra, queridos, quando Deus nos traz revelação sobre dádivas da graça. Dádivas da graça. A primeira dádiva que ele apresenta aqui é justamente Abraão como pai da fé. Abraão, aquele que recebeu a graça, a primeira dádiva, a dádiva da fé. A dádiva da fé. E nos diz aqui então, versículo 6, sabei, pois, que os da fé, 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, os da fé, Abraão foi o pai da fé, porque Deus revelou a ele, chamou e disse: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ele seria abençoado, a geração dele seria abençoada, a família dele seria abençoada, e por meio dele viria Jesus. Essa é a grande revelação, por meio dele viria Jesus, e seriam então abençoadas todas as famílias da terra com a revelação de Jesus. E por isso agora todos aqueles que creem em Jesus, que creem na graça, recebem justamente a dádiva da fé. Permita-me explicar duas perspectivas em geral que nós temos a respeito da fé. Temos aí talvez três, não é? Eu posso mencionar aqui agora, pelo menos três. Uma que é o senso comum, não é? Que hoje está aí muito no nosso meio, em voga nos nossos dias, a fé como um pensamento positivo, né? Se você tiver um pensamento positivo, fé na sua fé, você vai ter vitória na sua vida, né? Então a fé
não tem um objeto da fé que é Deus e a sua graça, é a fé na sua fé, um pensamento positivo, forte, que você vai alcançar aí a sua vitória. Isso é humanismo, isso é fé na fé, isso é autoajuda, isso não é a fé bíblica. Em relação à fé bíblica, tem duas maneiras de olhar a fé a partir das Escrituras Sagradas. Aqueles que entendem que a fé é algo que você doa para o Senhor, não é? Você doa para Deus e aí a salvação é pela fé. Justamente com base nesse texto da Epístola aos Gálatas, a Epístola de Paulo aos Efésios, né? Aos Efésios ele diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, né? E aí por isso algumas pessoas, alguns teólogos interpretam a fé como algo que o homem doa para Deus. Deixa eu explicar para você como nós calvinistas vemos essa questão da fé. Deus veio a Abraão, Deus falou com Abraão, não foi Abraão que foi ao Senhor. Deus foi lá em Ur e chamou Abraão, Deus se revelou a Abraão, Deus abençoou e disse: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O que Abraão faz, queridos, é acolher essa graça, é abraçar esta graça. Então a fé como uma resposta à graça de Deus, a fé como uma dádiva que vem de Deus e que você retorna devolvendo para Deus, abraçando a Jesus, abraçando a bondade de Deus, abraçando a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. A fé é uma dádiva. Fé não é algo que você oferece para Deus, que você tem aí no seu coração, não. Deus vem e nos traz fé no coração. Deus gera fé, o Espírito Santo gera fé em nosso coração e nós devolvemos com gratidão, abraçando então as promessas de Deus, como fez Abraão. E por isso agora, como o texto diz aqui, né, de modo que os da fé que são abençoados com o crente Abraão, porque nós somos agora os verdadeiros filhos de Abraão, os filhos da fé em Cristo Jesus, somos adotados pelo grande amor de Deus. Então às vezes você diz assim: mas eu não tenho fé, eu tenho pouca fé, né? Com a fé que Deus tem te dado, abrace a graça. E se você está com pouca fé, pede ao Senhor que te dê fé. Ele nos dá fé, Ele nos abre os olhos, Ele nos abençoa, Ele nos revela Jesus, Ele nos revela a sua salvação, o que nos leva então para a segunda dádiva, revelada nesse texto, quando diz aí o versículo, ainda voltando ao versículo 7, sabei pois que os que são da fé que são filhos de Abraão, ora tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Então Deus nos doa a fé e Deus nos traz a justificação. Então a dádiva da fé, a dádiva da justificação, por esta fé que vem como um presente de Deus, não é? Como aí o texto vai dizer no versículo 11, não é? E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Mas o que é justificação? O que é justificação? Nós já temos afirmado várias vezes em vários ensinos, né? A justificação não é o fato justamente de Deus do nada declarar que você é justo, mas a partir da obra de Cristo, Deus imputa sobre nós a justiça de Cristo. Jesus foi à cruz e morreu por nós, por isso Ele é a nossa justiça, Cristo é a nossa justiça, a obra de Cristo, tudo que Ele fez para nos perdoar, para nos salvar, e agora nós somos justificados, a justificação. Deus é o santo e soberano juiz, Ele em seu trono eterno, na pessoa do seu Filho, deixa o trono e vem morrer na cruz por nós. E agora justamente Ele pode imputar a justiça de Cristo sobre nós. E nós então abraçamos esta justiça de Cristo. E Deus, ao imputar sobre nós a justiça de Cristo, então agora nós somos justificados, somos purificados, somos perdoados pela graça de Deus. Então esse é um termo
jurídico, no eterno tribunal de Deus, nós somos perdoados. Foi imputada sobre nós a justiça de Cristo. Toda culpa, toda podridão, toda condenação. Por isso Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso também afirmamos com Paulo, no versículo 15 de Romanos 8 também, que não nos foi dado espírito de escravidão para vivermos novamente com medo, mas foi nos dado espírito de adoção, pelo qual clamamos papai. Estamos perdoados, justificados, queridos. Toda culpa, toda condenação foi tirada e nós estamos agora justificados em Cristo, no tribunal eterno de Deus. Ninguém mais pode te condenar, ninguém mais, nem o diabo, nem o inferno, nem o nosso pecado pode mais nos condenar. Nós somos perdoados por Jesus, fomos justificados pela graça. Isso é mais do que religião, isso é mais do que briga entre protestantes e católicos, porque a justificação é para todos, para todo aquele que crê, para todo aquele que abraçar por fé a graça. Ao receber esta fé como um dom de Deus, abraçando a graça, é justificado no tribunal eterno de Deus, é justificado no tribunal eterno de toda culpa, todo medo, todo pavor, toda guerra espiritual é vencida pela graça eterna e misericordiosa do Senhor. O que nos leva para a terceira dádiva. Terceira dádiva, justamente, em parte, já tocamos aí, mas justamente o texto continua nos dizendo, queridos, que versículo 12, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, a bênção do livramento da condenação eterna, a bênção do livramento da maldição eterna. O texto diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus se fez maldição, é um termo muito forte, né? Choca. Jesus se fez maldição em nosso lugar. Você já pensou nesse nível, querido, de Jesus justamente se fazer maldição? Maldito que for pendurado no madeiro. E foi isso que ele fez por mim e por ti. Tornou-se maldição no nosso lugar. Levou todo escrito de dívida que era contra nós na cruz do Calvário. O preço, queridos, para nós é de graça, foi por graça. Somos salvos por graça, são dádivas de Deus a fé, a justificação, mas custou a morte do Filho de Deus. Jesus assumindo-se, fazendo-se maldito por nós, tornando-se maldito por nós. Maldição, Ele próprio fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. A condenação, o abandono, a rejeição de Deus, tudo isso era nosso. E Cristo tomou para si, para que nós fôssemos libertos da maldição eterna. Libertos da maldição eterna. Se você, aqui e ali a gente vê um crente ou outro com um sentimento como se ainda tivesse maldição sobre sua vida, como se tivesse alguma maldição cercando sua vida. E Jesus nos diz aqui que a palavra, Paulo, a terceira dádiva em Cristo, esse tempo de lembrança da reforma protestante, o justo viverá por sua fé. Somos livres da maldição eterna, estamos em paz com o Senhor, estamos em paz com a vida,
Cristo é a nossa paz, Cristo é a nossa justiça. Nele somos justificados e agora estamos libertos de maldição eterna. Que o Senhor renove a sua fé nesse momento, que o Senhor enche o seu coração de alegria. E aí eu volto à ilustração que eu trouxe de João Calvino, as feras, não é? Inclusive a gente vê aquela cena, não é? Quando as feras estão ali repartindo, não repartindo, né? Mas justamente vem um, vem outro tentando pegar ali parte da presa, e eles comem justamente como feras, sem sequer olhar para cima. Como tem sido a sua vida de gratidão, meu irmão, minha irmã? A reforma é data de gratidão, é tempo de agradecer, porque fomos libertos da maldição de uma religião que nos levava a viver por medo de não estar agradando a Deus, medo de não estar fazendo as obras do jeito certo, medo de não estar observando a lei do jeito certo para merecer o perdão, a graça de Deus, dormir com medo, acordar com medo, viver com medo, debaixo de opressão de religião. Em Cristo somos libertos para a vida, para viver o evangelho da graça, da misericórdia. E vimos então a dádiva da fé como um presente do Senhor, e abraçamos então com esta fé que Ele nos deu a graça da salvação, do perdão, da justiça de Cristo, e somos então agora assumidos como justificados em Cristo, porque foi imputada sobre nós a justiça de Cristo. E agora, portanto, não há qualquer maldição. Nós somos libertos de toda maldição eterna. E se você não tem tido paz no seu coração com o Senhor, porque Ele fez a paz, Ele é que nos buscou, Ele é que nos ofereceu o sacrifício, e agora resta-nos gratidão. Que você, querido, no meio da pandemia, possa se lembrar dessa cena das feras comendo das dádivas da graça de Deus, sem sequer olhar para cima. E assim as multidões, queridos, assim caminham as multidões, reclamando, murmurando, questionando, brigando com Deus, comendo das dádivas da graça, como realmente feras, sem sequer olhar para cima. Mas hoje nós somos convidados, nessa celebração da reforma, a nos lembrarmos das dádivas da graça. Tudo que vivemos é fruto das dádivas da graça, querido. A graça da fé, a graça da justificação, a graça da libertação da condenação eterna e a bênção do Espírito Santo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito Santo venha sobre sua vida, renove seu coração, que você seja crente, para ter gratidão. Essas são as implicações desse texto. Você já abraçou a fé? Abrace a fé, abrace a graça, abrace mais uma vez o amor de Deus na sua vida. Agradeça pela obra da justificação em Cristo, e porque Ele tirou a maldição eterna de sobre nós e nos deu o seu Espírito Santo. Eu quero te desafiar, acima de tudo, a aplicar essa palavra no seu coração, a ter uma vida de gratidão por toda essa obra. O justo viverá por fé, e com fé grata, com fé cheia de gratidão, comer o seu pão, reunir sua família, e não como feras sem olhar para cima, mas como filhos amados em Abraão, filhos de Abraão pela fé, cheios de gratidão pela obra da justificação, e agradecer com os olhos levantados aos céus, reconhecendo que Deus continua no trono, que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele tem cuidado de nós. O Senhor abençoe sua casa, o Senhor abençoe sua vida, te dê uma semana cheia realmente da graça e da bondade do Senhor, do renovo do Espírito em meio às lutas que temos passado. O Espírito Santo visite o seu espírito, o Espírito Santo visite sua alma, o seu ser interior, e renove sua fé, sua coragem de viver, e te encha o coração de gratidão. Nós não somos bestas feras, nós somos filhos amados de Abba, temos gratidão. Os dias da pandemia são dias de pouco, mas o pouco Ele tem dado, o pão Ele tem dado, o sustento Ele tem dado. Tenha gratidão ao Senhor em nome de Jesus. Vamos orar?
Vamos orar ao Senhor. Pai, nós agradecemos nesse dia, esse tempo que estamos celebrando a Reforma Protestante, quando o Senhor trouxe o centro da Tua Palavra, o centro da Tua soberania, o centro da Tua graça, da Tua misericórdia para a nossa vida. Queremos nos lembrar da Reforma com gratidão e pedir que o Senhor aqueça o nosso coração, cheio de gratidão pelas dádivas da graça, dádiva da fé, da justificação, dádiva da libertação da maldição eterna e o recebimento do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Renova o coração em fé de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, Pai, principalmente com fé e gratidão, porque seremos curados com fé e gratidão no Senhor. Esta fé que o Senhor já nos deu e que nós abraçamos e respondemos ao Senhor. Esta fé, esta graça, as dádivas da graça. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa cada família, Senhor. Abençoa aquele que está desempregado, aquele que tem tido suas aflições. Abençoa, Deus, a minha esposa no seu tratamento. Abençoa, Deus, a Michele no seu tratamento, sua família. Abençoa, Senhor, a irmã de Rosângela, Senhor. Completa essa cura para a glória do Teu nome. Abençoa nosso irmão Sidney da Maranata. Tira, Senhor, o Teu servo ali dessa UTI. Cura o Teu servo. Cada pedido de oração, cada clamor nós colocamos diante do Senhor. Obrigado por nossa igreja. Obrigado por cada família. Traga o Teu povo para a igreja também presencial, Senhor. Renova a alegria com os cuidados que devemos ter, mas ponha no coração do Teu povo a alegria de vir à Tua casa e participar da comunhão, receber cura, graça, renovo do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Recebamos a bênção e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e maravilhoso Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra agora e para sempre. Amém.